Abandone a busca por aprovação. Mensagem divina que transformará sua vida. Ana sempre esteve presa em suas próprias inseguranças. Trabalhando em uma biblioteca numa cidade tranquila, sua rotina girava em torno de prateleiras de livros, sem muito acima e sem muito abaixo. As tardes eram preenchidas por sussurros de páginas viradas, acompanhadas por olhares furtivos e sorrisos tímidos. Mas, em meio a esse silêncio acolhedor, seu coração pulsava com uma vontade sufocada de ser algo mais. Ela sonhava em ser escritora, mas os medos da crítica e a validação alheia prendiam suas palavras dentro dela, como um pássaro numa jaula. Uma noite, enquanto organizava alguns livros antigos, Ana encontrou um diário desgastado escondido na parte de trás de uma estante, empoeirada. O cheiro de papel envelhecido a envolveu e uma emoção inexplicável a tomou. Ao abrir, suas mãos tremiam. A caligrafia de sua avó dançava nas páginas. Abandone a busca por aprovação. Seus olhos brilharam ao ler uma passagem enigmática que prometia revelar um propósito divino. Uma mensagem capaz de transformar até a vida mais comum. Quais segredos estavam ali escondidos? O diário continha histórias, mas também um mistério que parecia chamá-la. Aquela frase ecoou em sua mente. O que realmente significava viver sem buscar a aprovação dos outros? Aquela noite, Ana decidiu que não poderia deixar aquilo apenas de lado. Com a determinação crescendo em seu coração, ela mergulhou nas páginas do diário. Cada relato que lia pulsava vida e cor. Porém, logo percebeu que o próximo passo em sua jornada a levaria até um tio distante, a quem sempre evitara. Ele guardava segredos obscuros da família, palavras não ditas que poderiam mudar tudo. Uma escuridão que nunca havia se manifestado se instalou em sua mente. Que segredos seriam esses? A curiosidade misturada com medo impulsionou Ana a ir até ele. As sombras do passado mergulhavam na sua busca e cada passo feito parecia mais pesado que o anterior. Ao encarar o tio, uma sensação estranha a envolveu. Ele tinha um olhar penetrante, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. A batalha em sua mente era intensa. A segurança das expectativas familiares e os anseios de sua alma se chocavam como ondas contra um rochedo. E à medida que se aprofundava nas revelações, novas perguntas surgiam. Como ela poderia romper as correntes do medo? E ao desbravar o que estava escondido, Ana percebeu que não era só sua voz literária que estava em jogo, mas também a paz de sua família. Sussurros e lembranças a rodeavam, e a cada momento o peso da escolha tornava-se mais claro. O que realmente significava viver livre, sem a incessante busca por aprovação. Mas antes que pudesse encontrar as respostas, uma sombra do passado, um antigo conflito, apareceu diante dela. E a pressão crescendo em seu peito era palpável. Ana sentiu que sua jornada apenas começava. E o que viria a seguir? Um mistério pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana encarou. Ó tio, o peso do passado apertando seu peito como uma viseira. A sala estava mal iluminada, as sombras dançando nas paredes, criando uma atmosfera de mistério e tensão. Ela sentiu o suor escorrendo pela testa. O olhar dele era intenso, profundo como um abismo, e ela mal conseguia respirar. Você tem que saber, ele começou, a voz tremendo ligeiramente. Há coisas que você não pode ignorar, segredos que podem mudar tudo. Ela estava prestes a perguntar o que ele queria dizer, mas um barulho agudo cortou o silêncio, um grito distante. Os dois se entreolharam. A sala congelou. O eco da voz, cheia de dor, claramente se destacou em meio à quietude. O coração de Ana disparou. O que foi isso? Ela perguntou, a insegurança tomando conta de sua voz. O tio pareceu hesitar, seu olhar desviado. Não sei. Vamos ver. Ele se levantou abruptamente, mas Ana se manteve parada. As palavras do diário ressoavam em sua mente, e o impulso a fez ficar. Subitamente, o som se repetiu, mais próximo. Outro grito. Era inconfundível. Era o som de alguém em sofrimento. E então, como se o universo tivesse decidido agir, a porta se abriu com um estrondo e uma mulher entrou. Os cabelos desgrenhados, rosto pálido. Ela estava ofegante, com os olhos arregalados e arreganhados de pânico. Ela está na sala de estar. A mulher gritou, suas palavras se atropelando, a voz embolada em desespero. Ana reconheceu aquela voz. Era Clara, a jovem vizinha que costumava ajudar na biblioteca. O pânico a consumia, e ao ouvir seu nome, o que deveria ser uma tarde tranquila se transformou num pesadelo. Ana e seu tio correram em direção à sala de estar. O que estava acontecendo? A mente dela assombrava-se com cenários de tragédias, acidentes, mas ao entrar na sala, a cena era ainda mais chocante do que poderia imaginar. O pai de Clara, um homem que sempre fora gentil com ela, estava caída no chão, pálido, as mãos tremendo. Os olhos de Ana se arregalaram em horror. O que aconteceu? Ela gritou, avançando sem pensar. Ele não está bem. Ele não fala. Ele não se mexe. Clara choramingou, o rosto distorcido em dor. De repente, o tio de Ana parecia mudar. O rosto que antes estava concentrado agora estava em choque. Ele se aproximou do homem caído e, ao olhar mais de perto, Ana viu a expressão dele mudar. Não pode ser. A voz dele quase falhou e o terror começou a se espalhar entre os presentes. As palavras se desvaneceram no ar. Um silêncio pesado se instalou. Foi então que Ana percebeu uma cicatriz na mão do homem. No mesmo braço havia uma tatuagem, um símbolo que ela reconheceu do diário. Só poderia ser um símbolo da família, mas ela nunca havia visto antes. Uma revelação aterradora surgiu. Você conhece o tio? Que ele? Exclamou Ana, voltando-se para seu tio, a incredulidade tomando conta dela.
Você sabia sobre isso, não sabia? A pergunta pairou no ar. O tio baixou a cabeça e algo se quebrou dentro de Ana. O diário, a busca por segredos, agora tudo parecia interligado. O que Ana não sabia sobre a família? Por que o tio estava tão abalado? Ela olhou para a figura caída no chão e, naquele momento, a verdade de sua própria história começou a se revelar, como um véu sendo removido. O que mais estava escondido? O que mais estava prestes a desmoronar? A tensão na sala era quase palpável e o futuro parecia tão incerto. O que seria da sua busca e do seu? Sonho de ser uma escritora, agora que tudo estava prestes a mudar. A única certeza que restava era o abismo de segredos e mentiras em que todos estavam imersos. O que queria seguir? Ela olhou para o tio, a pergunta ainda pairando no ar, e viu as gotas de suor escorrendo pelo rosto dele. O silêncio era opressivo. O pai de Clara respirava de forma irregular, e o desespero no olhar dela fazia o coração de Ana acelerar. O que estava acontecendo? Por que nada fazia sentido? De repente, o tio se virou abruptamente, como se tivesse decidido que não podia esconder mais nada. Ana, há algo que você precisa saber sobre sua família, sobre nosso passado. Ele começou, sua voz falhando. O rosto dele estava pálido, quase cadavérico. A gente não tem tempo para isso! Ele precisa de ajuda! Clara gritou, sua voz quebrando com a tensão. Uma súbita onda de pânico encheu a sala. Mas Ana sentiu que o momento era crucial. A minha avó! Ela não era quem você pensa que era. Ele se adiantou, a mão tremendo em direção ao homem caído. Aquele símbolo é parte de uma antiga linha de... Stop! Ana interrompeu, um nó se formando em sua garganta. O que você está tentando dizer? A resposta dele foi cortada por outro grito. Desta vez era o pai de Clara. Ele se contorceu no chão. E antes que Ana pudesse processar, os olhos dele se reviraram e sua boca se abriu em um grito aterrador, mais intenso do que todos os anteriores. Um uivo de dor que parecia atravessar não só o corpo dele, mas também a alma de todos na sala. As paredes pareciam tremer e a luz na sala piscou. Não, meu Deus! Clara colapsou ao lado do pai, agarrando-se a ele em um desespero profundo. Ana não sabia se podia se aproximar ou se deveria ligar para a emergência. A tensão era palpável e enquanto o pai de Clara começava a se convulsionar, algo começou a acontecer. Uma sombra semelhante àquelas que dançavam nas paredes se desprendeu e, num ato que desafiava a lógica, avançou em direção ao homem. Ana ficou paralisada, o medo a tomando de assalto. As palavras do diário ecoavam em sua mente, e uma dura verdade surgiu. Eram segredos que estavam prestes a ser revelados, e não seriam nada bonitos. Levante-se! Mal tinha terminado de pensar quando o tio começou a recuar em passos lentos, desesperadamente tentando escapar de algo que não era visível para os outros. O olhar que ele lançou na direção do pai de Clara era de puro horror. Você não deveria estar aqui. Isso não é o seu lugar. Ele estava perdendo o controle. E a urgência em suas palavras não passou despercebida. Ana começou a entender que a situação ia além do que imaginava. Segredos, sombras e um passado obscuro. Oh! Que mais sua avó poderia ter escondido? O símbolo era uma marca de algo sinistro, algo que ligava não só suas histórias, mas os destinos de suas famílias de maneiras que ela ainda não podia compreender.
E então, no ápice de tudo, o pai de Clara parou, momentaneamente inerte. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Os três a assistiram, a respiração suspensa. Clara olhou para Ana, os olhos cheios de lágrimas e medo, e naquele instante, o homem começou a sussurrar. Eles! Oh! Estão vindo! O tempo está se esgotando. Ana sentiu frio na espinha. Quem está vindo? Clara gritou, a voz dela misturando-se ao desespero de um presente que parecia escuríssimo. E naquele momento, a única certeza que restou foi que tudo o que conheciam poderia ser destruído em um piscar de olhos. Havia algo entre eles que nunca deveria ter sido revelado. Um mistério profundo que se movia nas sombras e agora estava pronto para emergir. O que viriam a descobrir poderia mudar tudo para sempre. Ana sentiu o coração acelerar ao ouvir as palavras do pai de Clara. Quem está vindo? A pergunta ecoou na cabeça dela. Mas, antes que alguém pudesse responder, algo disparou no ar. Uma onda de eletricidade percorria o ambiente e a luz começou a piscar violentamente. O som das batidas de seu coração parecia muito mais alto do que o grito angustiante de Clara ao lado do pai. Foi quando uma porta do fundo da sala se abriu com estrondo. Um homem entrou, seus olhos fixos no pai de Clara, como se fosse um predador em busca de sua presa. Ele era alto, com um rosto que transparecia uma mistura de arrogância e maldade. O olhar dele estava cheio de uma certeza perturbadora, como se soubesse exatamente o que estava ocorrendo ali. O primo de Ana, que sempre havia vivido às sombras, de repente se tornara essa figura imponente. O nome dele era Victor, e Ana o conhecia de ouvir falar, mas nunca o conheceu de verdade. Ele tinha uma aura de mistério que a fascinava e a apavorava ao mesmo tempo. — O que você está fazendo aqui? Perguntou o tio. Diana, a voz trêmula, mas carregada de uma tensão que grudou no ar. Todos os olhos se voltaram para Victor. Isso é uma família, não é? Ele começou, com um sorriso cruel que fazia o estômago de Ana revirar. Vocês sempre se sentiram tão seguros, tão confortáveis, até agora. Ele movia as mãos como um maestro, orquestrando um concerto de caos. E o que eu faço? Eu vim trazer a verdade. As palavras dele ficaram flutuando no ar e Ana sentiu um frio na espinha. Eu não sou o que vocês pensam. Não sou um estranho. Eu sou parte disso aqui. Victor continuou, apontando para o pai de Clara, e sua voz adquiriu um tom gélido. Sabe, as linhas de sangue têm suas próprias histórias, segredos, e cada um deles está prestes a ser revelado. Ana piscou, a confusão se transformando em horror. Segredos? Que segredos? A emoção estava transbordando, o medo empurrando-a para frente, como se ao perguntar pudesse desatar os nós que pendiam suas respostas. Mas a resposta de Victor foi mais desconcertante do que qualquer coisa que ela poderia imaginar. Porque eu sou irmã do seu pai. Ele disparou, e as palavras caíram no ar como uma bomba. O rosto de Ana palideceu. Sou parte de vocês. E eu nunca estive aqui por escolha. A sala ficou em silêncio total. Clara gaguejou, buscando apoio na mão de Ana. O pai dela estava paralisado. E o olhar de incredulidade cruzou seus rostos como um flash de entendimento. Victor piscou,
sem demonstração de afeto, como se a revelação fosse apenas um truque de mágica. Quem é você? Ana perguntou, a voz falhando. Por que você nunca esteve presente? O que está acontecendo? O nó na garganta dela parecia se ampliar, fazendo-a quase sufocar. Porque a verdade dói, Ana. E quando a mentira é revelada, tudo acaba. Minha vida, a vida de nossa família. É isso que você quer? A verdade? Ele provocou. Sorriso boca como um gato que pegou o canário. E quando Ana estava prestes a responder, um novo grito ecoou da sala. Não era mais o pai de Clara, mas era a avó de Ana que apareceu na entrada com um olhar distante e aterrorizado. O que você fez, Victor? O que você trouxe? O terror se espalhou. O que ela estava escondendo? Que segredos eram aqueles que podiam unir ou destruir a família? A verdade que os envolvia começava a se desenrolar, mas naquela confusão de revelações, um único pensamento ecoava claramente na mente de Ana. Isso apenas começara, e o que mais estava prestes a ser desvelado poderia destruir tudo o que conhecia. Ana olhou para a avó, a confusão estampada em seu rosto. O que aquela mulher sabia? E por que ela parecia tão aterrorizada? Vovó, o que você está fazendo aqui? A tensão na sala já estava em um nível insuportável. E agora, com a avó, parecia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Você não entende. Victor sabe. Ele sempre soube. A avó disse. A voz trêmula e o olhar dela se fixou no homem que já havia anunciado ser irmão de seu pai. E agora ele veio atrás de você, Ana. O quê? O coração de Ana disparou. Esse porquê de tudo o que estava acontecendo tornava-se um labirinto de mais perguntas. O que ele quer de mim? A sensação de claustrofobia crescia e uma ânsia de descobrir a verdade empurrava Ana para a frente. Victor sorriu. Apenas o que é seu por direito. Ele deu um passo à frente, sua presença ameaçadora fazendo o resto da sala recuar. Ana sentiu sua pele arrepiar. Sua avó e eu temos uma herança que não pode ser ignorada. E essa herança pede uma escolha. A escolha! Clara gritou, olhando para o pai, que ainda gemia no chão. Não há tempo para isso. Basta socorrê-lo. O desespero dela colidia com o ar pesado da sala, mas Ana não conseguia desviar o olhar de Victor. O que ele queria dizer? É uma escolha, Ana. A escolha de continuar na sombra ou abraçar o que realmente é seu. Então, como se tudo ao redor estivesse num turbilhão, a avó se virou e olhou Ana nos olhos com uma intensidade que fazia o coração dela afundar. Ana, você precisa saber. Você não é apenas a neta da nossa família. Você é a chave. Uma onda pulsante de desespero se espalhou pela sala e o silêncio se instalou. A gravidade daquela revelação quase palpável. A tensão era agora uma entidade na sala, uma presença que fazia todos tremerem. Ana se balançou, o cérebro ferver com as implicações. A chave para o quê? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. A resposta era crítica e a urgência fazia seu peito doer. A avó abriu a boca, mas um grito surdo cortou o ar novamente. Não era o pai de Clara, mas um som ainda mais sobrenatural. A única percepção dela foi a sombra que parecia deslizar pela sala, aproximando-se como um predador, carregando uma aura ancestral. E antes que qualquer um de nós pudesse raciocinar, a sombra disparou em direção a Ana.
Um frio cortante penetrava, e algo muito mais profundo e escuro do que qualquer um na sala poderia entender manifestou-se diante deles. Ana não entendeu como, mas sentiu a presença da sombra consumir a luz ao redor. Ana, cuidado! A avó gritou, enquanto as paredes pareciam se contorcer, como se o próprio ambiente estivesse respondendo ao que estava acontecendo. E de repente, tudo escureceu. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Sua mente pulava entre flashes e memórias. O diário, o símbolo, os segredos. Tudo se mesclava em um turbilhão de confusão e dor. Então, a sombra se dissipou e, com isso, um novo terror surgiu. Victor estava caído ao chão, como se tivesse sido atingido por um raio. Não, não pode ser, ele murmurou. E Ana notou algo em seu rosto que a fez sentir um aperto no estômago. Havia um sentimento de perda, de desespero que ela nunca tinha visto antes. As palavras dela tornaram-se uma interrogação. O que aconteceu? Perguntou, os olhos se arregalando enquanto tentava entender. A avó hesitou, mas então a verdade despencou. Ele não é quem pensa que é. Ele não é da nossa família. Ele faz parte de algo muito maior, muito mais sombrio. Ana ficou petrificada. O que isso significava? As peças do quebra-cabeça estavam se ajustando de uma maneira inesperada. E o clima na sala tornava-se cada vez mais denso. Clara olhava aturdida. O pai, ainda desmaiado. Como se o próprio mundo estivesse ansioso para corrigir um erro que tinha séculos. Você não pode confiar nele. A avó finalizou e a sala parecia vibrar com a verdade inegável. E ao olhar para Victor, que agora se contorcia no chão, Ana percebeu que as respostas que procurava estavam mais distantes do que nunca. O que viria a seguir? O caos era palpável e o maior mistério de todos estava prestes a ser revelado. Ana olhou para Victor, seu coração disparando. Ele estava caído, mas aquela expressão de desespero era quase nova para ela. A tensão na sala estava insuportável. Ah, a avó de Ana, com os olhos tão grandes quanto pratos, sussurrou. Ele não é o que parece. Victor, com uma voz trêmula, começou a se contorcer. A verdade não pode ser. Ele murmurou, sem conseguir completar. Então, em um movimento rápido, ele se levantou. Não como alguém ferido, mas como uma pessoa revigorada por uma força desconhecida. O olhar dele passou de desespero para uma fúria intensa. Vocês não entenderam nada, gritou. As palavras ecoaram pela sala e o ar pareceu gelar. Calma, Victor, gritou a avó. Sua voz estava cheia de temor. Nós precisamos resolver isso com tranquilidade. Mas era tarde demais. Victor estava tomado por algo. Ele olhou para Ana e o que ela viu não era mais seu primo distante. Era um homem que havia perdido todo o controle. Você não faz ideia do que isso significa, Ana. Ele se aproximou dela. A expressão nos olhos derramava um misto de raiva e desespero. Ana sentiu seus joelhos fraquejarem. Você não pode fugir do seu destino. Do que você está falando? Ana respondeu, sua fera de pânico começando a despertar. O que você quer dizer com isso? Mas nesse instante, o pai de Clara deu outro grito. Ele parou. E Ana percebeu que seus olhos estavam vazios, perdidos no vazio. Começou a se contorcer novamente, como se algo estivesse tirando vida dele. O coração de Ana disparou. Clara! Ela respondeu, mas a jovem havia desmoronado. Ao lado do pai,
as lágrimas brotando como um rio. Nada faz sentido! As sombras na sala pareciam se concentrar em Victor. Ele olhou para Ana novamente e, pela primeira vez, parecia haver um vislumbre de tristeza no olhar dele. Ana, você não sabe que esta luta não é apenas sobre nós. É sobre o que está escondido, o que sua avó sabe sobre seu verdadeiro potencial. Meu quê? Ela estava confusa e podando, mas o desespero em sua voz estava cada vez mais claro. A avó estava ali, mas em vez de aplacar, estava se encolhendo, como se soubesse que o que estava a ponto de acontecer não poderia ser evitado. Victor levantou a mão e, do nada, um brilho vermelho surgiu de suas palmas. Ana ficou pasma. Eu não queria fazer isso, mas você forçou minha mão, Ana. A verdade é uma força poderosa e não podemos ignorá-la. De repente, a sala inteira começou a tremer, a luz piscou violentamente e uma onda de energia pulou no ar como um campo de força. O pai de Clara gritou novamente, mas agora sua voz soava mais distante como um eco. Pare! Ana gritou, dando um passo à frente, mas a pressão parecia prender seu corpo. Foi quando a avó dela gritou: Pare! Ele não é de nossa linhagem! O impacto das palavras foi como um soco no estômago de Ana. Enquanto ela lutava para entender, algo se desfez dentro dela. A revelação que a avó tinha escondido tudo o que havia sido dito, cada sombra da história. Você é, afirmou a avó, mas não teve tempo de completar. As paredes só rupturaram completamente e uma força desconhecida se manifestou, empurrando-as para longe. Um grito ecoou na sala. Era a voz de Victor ecoando enquanto ele caía, e aquilo não era o que Ana esperava. Então, antes que ela pudesse reagir, Clara começou a convulsionar também, assim como seu pai. O caos tomava conta da atmosfera e havia a sensação de que tudo estava prestes a desabar. Não! Não! Ana gritou, as lágrimas brotando de desespero. Mas em meio àquele desastre, ela ouviu as sussurrações. Era um eco de vozes do passado. Eram os segredos que desejavam ser revelados. Segredos que podiam mudar tudo. E com um movimento feroz, Victor se levantou mais uma vez. Os olhos dele, agora, eram duas chamas tempestivas. Você não pode escapar, Ana. O que está vindo pode consumir tudo. Mas você pode decidir lutar ou deixar tudo para trás. As palavras dele reverberaram na mente dela, criando um turbilhão. O que ela escolheria? O que realmente estava em jogo naquele momento? A sala, agora cheia de pessoas aos pedaços, começava a murchar. As vozes de familiares, os destinos interligados, tudo clamava para ser resgatado. E Ana, perdida em meio a revelações, decidiu que algo precisava mudar. Mas o que seria? A verdade estava ali. Mas ela não sabia se estava pronta para enfrentá-la. E assim, enquanto tudo girava em torno de um colapso iminente, Ana percebeu que a chave não estava apenas em descobrir seu passado, mas em confrontar o futuro. Um futuro que poderia ser sombrio e repleto de segredos insondáveis. E talvez, apenas talvez, era exatamente ali que a verdade residia. Ana estava paralisada. Victor estava ali, naquele estado. E a sala parecia prestes a desabar sobre eles. O ar estava pesado, como se algo antigo,
estivesse prestes a se desfazer. A escolha, repetiu ele, mas suas palavras soavam fracas, quase solenes. O ambiente estava tomado por uma aura pesadona e intensa. Ela sentiu um impulso dentro de si, uma urgência. A impelia a agir, a perguntar: "Você é parte de mim, você disse? O que você realmente quer de nós?" A voz de Ana temia, mas ela não queria mostrar fraqueza. Cada resposta que ecoava na sala parecia revelar mais do mistério que a envolvia. Todas aquelas revelações sobre a linhagem, a herança, o peso do passado. Então, como se uma bomba tivesse estourado, o pai de Clara começou a convulsionar novamente. Clara gritou, desesperada, deixando Ana em choque. O homem no chão, que sempre foi gentil e sempre esteve presente, estava em um estado que fazia o coração dela doer. E então, em meio ao caos, a avó começou a recuar como se estivesse em transe. "Não! Isso não pode acontecer! Não enquanto você estiver aqui!" Os olhos de Victor se iluminaram. Sabia que isso iria pegar você desprevenida, vovó. Mas agora não há como voltar atrás. E antes que alguém pudesse intervir, Victor se lançou à frente, todos os olhos grudados nele. Quando ele se aproximou do pai de Clara, o brilho vermelho em suas mãos começou a se intensificar. "O poder é meu e vai ser meu até o fim." "Victor, não! Isso vai destruir tudo!" a avó gritou. Mas a advertência dela veio tarde demais. Estendeu a mão e um jato de luz vermelha explodiu, atingindo o homem no chão. Os seres presentes sentiram o impacto como um tremor, um eco no espaço. Então, algo inimaginável aconteceu. O corpo do pai de Clara se iluminou. A luz não era normal. Era mais forte, mais penetrante, como se estivesse se fundindo com o próprio ambiente. Ana deu um passo para trás, a mente girando em espiral. "O que está acontecendo?" ela sussurrou apavorada. Mas não foi Victor que respondeu. Foi a avó de Ana, prestes a entrar em pânico. Ele está despertando! O que eu temia está se concretizando!" O terror arranhou sua voz. E Ana percebeu que havia um nível de verdade que ela nunca havia considerado. Ao mesmo tempo, o pai de Clara começou a murmurar, sua voz ecoando quase como um chamado. "Ana, Clara, vocês não podem ignorar o legado. Lembrem-se do que foi dito nas sombras." A expressão de dor nele se misturava com algo que Ana não conseguia identificar. Quando tudo parecia prestes a se descontrolar, uma nova figura surgiu no fundo da sala, como uma visão distante. Era uma mulher, com uma presença que parecia absorver toda a intensidade do conflito. Era a mãe de Clara, mas não era ela. Os olhos dela, as feições, algo não se encaixava. "Não, não é possível!" gritou Ana, enquanto a mulher avançava. Seu olhar fixo em Victor. "Você fez isso! Esse joga sujo, Victor! Como você!" Mas as palavras dela foram cortadas por um grito ensurdecedor que fez o ambiente estremeceu. E então tudo se transformou. A conexão entre Victor e o pai de Clara se fortaleceu. Como um laço telepático, Ana percebeu que era mais do que um ataque. Era uma necessidade urgente de reconhecimento, de algo que estava além da compreensão dela. Quando a ligação se intensificou, a luz explodiu em um espetáculo de cores. E os gritos misturaram-se com o zumbido de energias ancestrais, como se uma tempestade estivesse se formando. Ana, assustada e intrigada, sentiu que tudo o que acreditara até então estava desmoronando.
A mulher atrás de Victor sorriu, mas não era um sorriso de alívio. Era de vitória. Finalmente, eu estou aqui, a verdadeira herdeira e a fonte de poder que você sempre procurou, Ana. A revelação atingiu como uma flecha, e no meio do caos. Ana não conseguiu pensar. O que isso significava? O peso daquela verdade, a ancestralidade escondida, a batalha feroz com sombras familiares. Todas aquelas questões subitamente se acentuaram. O que viria a seguir? Não se sabia. Mas a única certeza era que a jornada de Ana apenas começara. Um mistério denso e intangível pairava no ar, e ela estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas o que todos eram realmente. Ana estava paralisada. Victor estava ali, naquele estado, e a sala parecia prestes a desabar sobre eles. O ar estava pesado, como se algo antigo estivesse prestes a se desfazer. A escolha, repetiu ele, mas suas palavras soavam fracas, quase solenes. O ambiente estava tomado por uma aura pesadona e intensa. Ela sentiu um impulso dentro de si. Uma urgência a impelia a agir, a perguntar. Você é parte de mim, você disse? O que você realmente quer de nós? A voz de Ana tremia, mas ela não queria mostrar fraqueza. Cada resposta que ecoava na sala parecia revelar mais do mistério que a envolvia. Todas aquelas revelações sobre a linhagem, a herança, o peso do passado. Então, como se uma bomba tivesse estourado, o pai de Clara começou a convulsionar novamente. Clara gritou, desesperada, deixando Ana em choque. O homem no chão, que sempre foi gentil, estava em um estado que fazia o coração dela doer. E em meio ao caos, a avó começou a recuar como se estivesse em transe. Não! Isso não pode acontecer! Não enquanto você estiver aqui! Os olhos de Victor se iluminaram. Eu sabia que isso iria pegar você desprevenida, vovó. Mas agora não há como voltar atrás. Ele se lançou à frente, todos os olhos grudados nele. Quando ele se aproximou do pai de Clara, o brilho vermelho em suas mãos começou a se intensificar. Ana ficou pasma. O que está acontecendo? Ela sussurrou, apavorada. Mas não foi Victor que respondeu. Foi a avó de Ana, prestes a entrar em pânico. Ele está despertando. O que eu temia está se concretizando. O terror arranhou sua voz. E Ana percebeu que havia um nível de verdade. E ela nunca havia considerado. Ao mesmo tempo, o pai de Clara começou a murmurar. Sua voz ecoando quase como um chamado. Ana, Clara, vocês não podem ignorar o legado. Lembrem-se do que foi dito nas sombras. A expressão de dor nele se misturava com algo que Ana não conseguia identificar. Quando tudo parecia prestes a se descontrolar, uma nova figura surgiu no fundo da sala, como uma visão distante. Era uma mulher, com uma presença que parecia absorver toda a intensidade do conflito. Era a mãe de Clara, mas não era ela. Os olhos dela, as feições, algo não se encaixava. Não! Não é possível! Gritou Ana, enquanto a mulher avançava, seu olhar fixo em Victor. Você fez isso! Esse jogo sujo, Victor! Como você é? Mas as palavras dela foram cortadas por um grito ensurdecedor que fez o ambiente estremeceu. E então tudo se transformou. O corpo do pai de Clara se iluminou. A luz não era normal, era mais forte. Era como se estivesse se fundindo com o próprio ambiente. Ana deu um passo para trás, a mente girando em espiral.
O que está acontecendo? Ela sussurrou, apavorada. As sombras na sala pareciam se esfumaçar, dando espaço à força daquela luz. E então, como um clarão de revelação, a mulher que se aproximava de Victor levantou a mão. A hora da verdade chegou, e eu sou sua juíza, disse ela, sua voz ecoando com um poder que fez Ana prender a respiração. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente. O pai de Clara parou de convulsionar. Ele se ergueu lentamente, como se estivesse sendo puxado por uma corrente invisível. Você não pode controlar isso! Ele gritou, olhando para a mulher. Ana sentiu um frio na espinha. Era como se tudo estivesse prestes a explodir. E foi nesse momento que Victor, em um ato de desespero, lançou a luz vermelha contra a mulher. O impacto foi ensurdecedor. Um grito estrondoso ecoou, mas não foi de dor. Foi um grito de raiva e de revelação. E a mulher começou a se fragmentar. As camadas dela foram se desfazendo em nuvens de fumaça e luz. E no último instante, antes de desaparecer, ela olhou para Ana e disse: lembre-se de quem você realmente é. Ana sentiu a terra tremer sob seus pés. O que estava acontecendo? O estado de choque tomou conta dela, enquanto Victor caía de joelhos. A energia que ele havia liberado se dissipando com uma força avassaladora. Então, ao lado dela, a avó sussurrou, com a voz trêmula: ele não sabe. Não pode saber. E Ana virou-se, os olhos arregalados. O que você esconde de mim, vovó? O que foi aquilo? Há segredos que você não está pronta para ouvir. Segredos que mudariam tudo entre nós. O olhar dela estava em chamas, e Ana sentiu uma onda de confusão e pavor. E assim, enquanto tudo girava em torno de um colapso iminente, Ana percebeu que a chave não estava apenas em descobrir seu passado, mas em confrontar o futuro. Um futuro que poderia ser sombrio e repleto de segredos insondáveis. E talvez, apenas talvez, era exatamente ali que a verdade residia. Num último lampejo, a sala se iluminou novamente. Mas a luz agora era diferente. Era um brilho de esperança ou um presságio de mais caos? Ana não sabia. Mas a única certeza era de que tudo estava prestes a mudar e nada mais seria como antes. Ana estava paralisada. Victor caía e a sala parecia prestes a desabar sobre eles. O ar estava pesado, como se algo antigo estivesse prestes a se desfazer. A escolha, ele murmurou, quase como um lamento. Cada palavra dele pesava mais. Ela sentiu um impulso dentro de si. Uma urgência impelia a agir, a perguntar: você é parte de mim? Você disse? O que você realmente quer de nós? A voz de Ana tremia, mas não queria mostrar fraqueza. Havia respostas que precisavam ser ditas. Revelações que precisavam ser confrontadas. Então, como se o tempo tivesse congelado, o pai de Clara começou a convulsionar novamente. A cena diante deles tornava-se surreal. Clara gritou desesperada enquanto o corpo do homem se contorcia. O desespero dela a atingiu em cheio e Ana se sentiu impotente. O homem, que sempre foi uma figura carinhosa, estava agora em meio a uma crise de dor profunda. A avó de Ana recuou, o olhar dela cheio de terror. Não,
Isso não pode acontecer. Não enquanto você estiver aqui. A voz dela tremia. Ana sentiu uma onda de confusão. Vovó, o que você está escondendo de mim? Perguntou Ana, com o coração disparando. Mas antes que a avó pudesse responder, luzes começaram a piscar novamente. Umidade e tensão preenchiam o ar, como se algo estivesse prestes a romper. De repente, um grito cortou o silêncio. Não foi o de Clara, não foi o do pai dela, mas de uma mulher que entrou abruptamente pela porta, com um olhar de desespero. Ana a reconheceu. Era Ethel, sua mãe. Você precisa ir. Ana! Ele não é quem você pensa! Ethel gritou, sua voz soando como um alerta. O olhar dela estava carregado de terror, e a sala inteira pareceu congelar por um momento. Ana mal conseguiu processar o que estava acontecendo. A expressão de Ethel mostrava que algo estava muito errado. Muito mais do que qualquer um ali poderia entender. O que você quer dizer, mãe? Ana balbuciou, cada palavra um esforço. Victor, ele não é seu primo. Ele é o filho que eu perdi antes de você nascer. Ele foi. Ele era seu irmão. O peso das palavras dela fez a sala parecer encolher. O choque tomou conta de Ana. Minha mãe, o que você está dizendo? Isso não pode! Sir! Ana lutou contra a confusão. O que tudo isso significava? Victor, que sempre havia estado nas sombras, era, na verdade, seu irmão mais velho? Como isso era possível? Ethel se aproximou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele foi tirado de nós, Ana. Uma história de escolhas e segredos. E agora ele voltou. Antes que você fizesse uma escolha, ele está aqui para arruinar tudo. Não, não é verdade, gritou Victor, se levantando com um olhar descontrolado. Uma família, um legado. Eles mentiram para você. A sala tremeu. O pai de Clara emitiu um grito misturado com dor e confusão. Os olhares passavam de um para o outro, todos em choque. Ana não sabia se chorava, gritava ou corria, sua mente girava, perdida em um turbilhão de emoções. Victor avançou em direção a Ana, as mãos erguidas. Não deixe que ela te manipule, Ana. A verdade deve ser revelada. Mas no mesmo instante, um novo grito irrompeu do pai de Clara. E mais uma vez a luz piscou. A conexão entre todos ali começava a se intensificar, como se o universo estivesse ouvindo a disputa. Ana, lutando para entender tudo aquilo, não sabia em quem confiar. Victor, agora um irmão perdido, que havia voltado como um estranho. Ou a mãe que tinha escondido a verdade por tanto tempo. E o que isso significava para o destino dela? Você pode escolher, Ana! Gritou Victor. Você está fadada a repetir o que nossa família fez, ou pode quebrar esse ciclo. E enquanto Ana encarava aquele dilema, uma onda de energia explodiu. Já havia algo no ar. Uma conexão desconhecida parecia ligar todos ali. O tempo, o espaço, tudo parecia prestes a ceder, e ela estava no centro. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Com um movimento rápido, a luz se intensificou. Um zumbido começou a preencher o ambiente. O que realmente estava se desenrolando? A verdade estava prestes a se revelar. Mas antes que Ana pudesse entender, tudo desmoronou ao seu redor. Enquanto ela se perguntava se havia realmente como escapar dessa teia de segredos e mentiras. A única certeza que restava era que o que quer que viesse a seguir mudaria o próprio curso de suas vidas. E ela estava prestes a descobrir que a linha entre amor e dor era mais fina do que qualquer um podia imaginar. O ar estava carregado, cada respiração de Ana parecia um esforço monumental. Ela olhou para Victor, que se contorcia no chão, os olhos fervilhando com uma mistura de dor e fúria.
O pai de Clara estava imóvel, a luz ao redor dele piscando como se a própria energia da sala estivesse em chamas. Ethel, a mãe de Ana, estava em estado de choque, mas ao mesmo tempo havia um relâmpago de determinação em seu olhar. Por favor, você precisa entender, isso não é só sobre nós. É sobre tudo o que está por vir, disse Ethel, a voz aguda e trêmula. A verdade que você não conhecia. O legado que você carrega. Ana respirou fundo. As palavras da mãe foram um soco no estômago. Como você pôde me esconder isso? Como pôde deixar que essa mentira se tornasse a nossa vida? O repúdio a consumiu. Não era uma escolha fácil, Ana. Eu fiz o que achei melhor para você. Como mãe, você acha que eu queria te colocar em perigo? Ethel lutava contra as lágrimas, mas o peso daquela revelação era esmagador. Em meio ao caos, a sala começou a pulsar. A luz se intensificou. Uma força invisível começou a se mover, como se as paredes estivessem respirando. O grito do pai de Clara ecoou na mente de Ana, e ele a fez se perguntar o que poderia ser feito. Victor se levantou, aparentemente revitalizado. Você não pode deixá-la controlar a sua vida, Ana. O legado é nosso para moldar. Você é mais forte do que pensa. Ele parecia sincero agora, embora a raiva ainda pulsasse em seu olhar. A verdade está do meu lado. Ethel gritou de volta. Nós não somos o que você pensa. A escuridão que você carrega não tem poder aqui. A tensão na sala oscilava como uma corda esticada, pronta para se romper. Ana olhou para o pai de Clara, então para sua mãe, então para Victor. O que ela deveria fazer? A dor e o amor se debatendo dentro dela. E se você está certo, Victor? E se o que passamos não pode ser mudado? O que vem a seguir? Ele hesitou um instante. A fúria em seus olhos se misturou com um misto de desesperança. Apenas lembre-se. Escolha o que o coração ditar. Não deixe os outros a definirem. E em um instante, a sala começou a desmoronar em torno deles. O chão tremia e as luzes começaram a piscar freneticamente. Ana precisava agir. Nós não temos tempo. Precisamos unir forças. Precisamos proteger o que resta das nossas famílias. Disse com a voz firme. Naquele momento, algo no ar mudou. Um relâmpago de luz começou a se formar entre eles. Era como se todas as emoções, as dores e as dores de cada um começassem a se unir. Ela sentiu o peso da ancestralidade em suas veias. Olhou para todos, seus olhos reivindicando uma nova possibilidade. Então, Clara, em lágrimas, se juntou a eles. Vamos parar isso! Vamos lutar juntos! As palavras dela ecoaram e o ambiente parecia responder. Ethel e Victor, em pequeno ato de unidade, se colocaram lado a lado, formando um círculo com Ana e Clara. A luz do legado começou a brilhar intensamente, seus rostos iluminados pela esperança que surgia das sombras. Agora, juntos! Ana gritou. E como um grande sopro de ar, todas as verdades não ditas. Os segredos e o amor se uniram. A luz os envolveu, e naquele momento, como um laço inquebrantável, eles quebraram as correntes do passado. Então, num flash ofuscante, tudo se dissipou. A sala se encheu de um brilho dourado, as sombras foram expelidas, e a verdade começou a se desdobrar. Ana sentiu uma paz que não conhecia, um renascimento. Mas então, uma voz conhecida ecoou. Este não é o fim, mas apenas o início de uma nova jornada. Era a mulher da visão anterior,
de olhos que brilhavam como estrelas. Com isso, tudo começou a desvanecer ao redor deles. E Ana não tinha certeza de que escolheria a verdade ou a escuridão, mas sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. O que mais havia para descobrir? Qual seria o destino deles? Agora, se você chegou até aqui e se emocionou com essa jornada, é hora de agir! Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esfolde o botão de like agora mesmo e ajude a alimentar o algoritmo com seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e sentimentos sobre esse desfecho impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história e o que está por vir. Sua participação é essencial e somente os verdadeiros fãs sabem o valor que isso traz.